agora no início do ano, como que tá sendo até trabalhar essa questão de ser início de ano? Pra você é tranquilo? Para os pacientes que você tem é tranquilo? Como que é isso? Cara, esse pra mim é o primeiro ano que mudaram algumas coisas, assim, porque antes era aquela coisa de tipo, vai começar o ano, tem paciente que volta, tem paciente que não volta. Mas dessa vez eu já terminei o ano com todo mundo marcado pra começar de novo. Todo mundo entendeu que a terapia é É, um processo que é recorrente, né? Que, querendo ou sim, não, o começo do ano não vai afetar no processo das pessoas, né? Então, pra mim voltou como se fosse dia 1º de dezembro 2, saca? Como se tivesse sim, só continuado. Então foi sim. interessante entender que os pacientes entenderam isso também. Sim, é bom ver quando eles vão desenvolvendo essa maturidade de que a terapia não acaba assim do nada, e de que o ano vira, mas todas as coisas que a gente precisa lidar continua, né? É um momento bom pra gente ter um fôlego a mais, né? Pra investir ali nos nossos focos, né? Nos nossos objetivos, mas que por um outro lado não reinicia tudo. Não, isso é verdade. Inclusive tem uma coisa muito interessante, né? Que eu tava até conversando com um amigo meu. Ele é instrutor de academia, né? E aí ele fala que quando o pessoal vai 1º de janeiro e tal, ou parou, né, em dezembro pra ir pro Natal, Ano Novo, e volta com a mesma carga, e aí lesiona, passa mal, ou quer começar já o ano correndo atrás de tudo, né? E aí já começa Sim, aí nos 6 dias por semana, e aí, de novo, desmaia, lesiona, né? Quer dar conta de tudo ao sim, mesmo tempo, né? sim. E aí isso entra num problema muito grande, né? Que é essa questão dessa urgência, né? Do começo do ano, de produzir muito, de ter que recuperar o tempo, né? De ter que fazer mais às vezes. Então, eu fico pensando, né? Tipo, essa urgência de começo de ano, ela. A gente é psicólogo, a gente sabe que não existe isso, né? Mas ela existe porque as pessoas estão com mais gás ou ela existe porque as pessoas fazem aquelas promessas, elas querem correr atrás do tempo que perdeu? Como que você vê isso, assim? A impressão que eu tenho é que as pessoas muitas vezes vão ter dois momentos ali de reiniciar o calendário, ou no aniversário delas ou no final de ano, né? Só que eu vejo que muita gente, quando é aniversário, elas respeitam mais o tempo, porque o aniversário vem no meio do ano e tal. Mas quando é final de ano, parece que como tá todo mundo nessa energia de mudar tudo, a pessoa também se sente às vezes obrigada. Então muitas vezes eu vejo aí pessoas que o ano virou, tem que fazer terapia, nutricionista, tem que fazer exercício físico, tem que trabalhar, tem que estudar. E aí, quando a gente vê, assim, são objetivos bem bons. Só que Sim. tudo em janeiro, de uma vez, pra quem não tem o hábito, vai ser muito difícil de pegar, sabe? Não, e tem aquela coisa assim, né? Tipo, eu vou começar fazendo tudo de uma vez. E aí a pessoa tá há 30, 40 anos, ela nunca fez nenhuma dessas coisas Exatamente. recorrente, nunca virou um hábito, ela nunca entendeu a importância do negócio, né? E aí, dia 5 de janeiro, tá lá, academia, nutricionista. O que mais a galera faz? Sei lá, começa a terapia, às vezes, começa a estudar, Uhum. paga uma faculdade nova. Eu conheço uma galera que vai assim, sabe? É bem complicado, Sim, sabe? Porque sim, a gente não tem energia pra lidar com isso tudo, né? Até o fim do ano. Se for parar pra pensar na sim. realidade da maioria das pessoas, ou você tem que ter alguém pra ficar por conta das outras atividades, e aí você fica por conta de você mesmo, né? Ou vai fazendo um malabarismo e deixando uma coisa cair no meio do caminho e tal. Sim, eu acho que isso reflete um momento assim que o mundo no geral tá vivendo, que é dessa urgência de viver tudo e dessa cobrança de que a gente tem que ser ativo também o tempo todo. Cada vez mais a gente não consegue ficar à toa, não consegue sentir tédio, mas cada vez mais também parece que fazer muitas coisas agregou valor na pessoa em quem ela é. Só que o problema disso é que tudo vira sobre produtividade. Assistir uma série vira sobre maratonar, viajar vira sobre em todos os pontos turísticos, e isso faz as pessoas cada vez mais botar essa noção de produtividade em tudo, até em objetivos de final de ano, que deveria ser uma coisa tranquila pro ano inteiro. Mas, Mário, agora eu tô pensando aqui, né? A gente é de abordagens diferentes, né? E aí, Uhum. como que fica pra vocês? O pessoal da sua abordagem tem aquele mito de ficar passando tarefinha, checklist e tal. Como é pra você essa coisa da pessoa ir acrescentando atividades assim? Como é que vocês fazem quando aparece isso em sessão? Sim. Assim, olha, eu sou muito da TCC das tarefinhas, eu gosto. Mas tem pacientes que odeiam e tem os que gostam, né? Mas quando eles gostam, uma coisa que a gente sempre conversa é sobre é,
ter mais intencionalidade do que ali fazer um impacto de uma vez, sabe? Então, é melhor eu ter intencionalidade, conseguir pegar essa lista e destrinchar ao longo do ano, a gente fazer um planejamento ali é, que funciona a longo prazo do que virar, às vezes, uma lista que a pessoa vai indo na velocidade dela. Muitas vezes, dentro da terapia, a gente organiza para conseguir fazer aquele objetivo funcionar a longo prazo. Por exemplo, se é o objetivo de exercício físico, a gente tenta destrinchar isso. Até lá no grupo do Gym Rats ali que a gente tá, o objetivo inicial é 100 dias de exercício no ano. Porque assim, só fazer exercício no ano é um objetivo às vezes muito solto. 100 dias já deu uma margem, mas 100 dias aí parece que dá pra mim faltar 6 meses e 6 meses, né? Agora, se o objetivo é duas vezes por semana... Vai tipo assim, vou nos últimos 3 meses, aí dá 100 dias, né? Então, só que aí não tem a constância, que é o problema. Tanto é que se é dessa forma mais de 2 vezes por semana, é uma coisa que a pessoa consegue fazer toda semana, não tem essa urgência, ela consegue respeitar o tempo, e como o ano tem aí 50 e poucas semanas, vai chegar no 100. E até pensando nisso, como que já é na sua abordagem, quando chega pessoas, de certa forma, afobadas, assim, com recuperar o tempo perdido, metas e todas essas questões aí que vai pro lado da produtividade também. Cara, então, essa coisa da produtividade, ela é interessante, né? Porque a gente vai falar que tem vários discursos e tal, e tem esse discurso da produtividade que, na maioria das vezes, a pessoa não tá identificada, né? Ela vai produzir para responder para uma outra pessoa, ela vai produzir para postar ou para mostrar, né? Só que muitas das vezes essa pessoa não entendeu que tem um limite do próprio corpo, não entendeu que tem alguma coisa do desejo dela que ela pode considerar mais do que o desejo do outro, né? Então, quando aparece assim, é muito comum, por exemplo, pessoas que vêm querendo, pra minha clínica pelo menos, pessoas que vêm querendo superproduzir no trabalho, né? Então, vou produzir mais que todo mundo, vou fazer mais que todo mundo, vou render mais que todo mundo. E aí termina que isso vira um burnout, isso vira uma crise de ansiedade, um pânico, né? Daí, sempre que vem isso, a gente começa a questionar, não, tá, mas você tá ganhando a mais mesmo por superproduzir? Eu gosto muito de quadrinho, né? E tem uns ali na sala de espera. Aí o pessoal, eu li tantos esse mês, não sei o que. Você fala, tá, mas você teve prazer nisso? Você entendeu a história? Você consegue, sei lá, fazer alguma coisa baseada nessa história, né? Porque senão vira um checkzinho, né? E aí, justamente, tem alguns artigos da psicanálise que vão dizer que burnout tem muito a ver com essa coisa de você fazer coisas que não tem sentido, né? Você tá sempre processando, usando seu cérebro para processar a informação, tá sempre usando seu corpo para estar em atividade, tá sempre acordado, indo dormir tarde, tomando café, né? Estressando tudo que você tem na sua rotina para uma coisa que não é para você, né? E aí você vai fazendo isso sem perceber. E quando você vê, a pessoa não passa mais tempo com a família, a pessoa não entendeu que os exercícios que elas fazem, às vezes em excesso, estão mais prejudicando o corpo dela, né? No sentido do estresse do que ajudando. Então vai nesse sentido de, não, peraí. O que é pra você de verdade, que não te prejudica, que gera um sentido, né? Do que o que você tá fazendo, que você terminou caindo numa roda aí, aquela rodinha do hamster sem perceber, né? Que tá terminando te adoecendo, né? Então a gente trabalha nesse sentido de separar o eu do outro, né? Que é um trabalhão, mas funciona bem, assim. Sim, sim. Eu acho que você tocou num tópico importante, que é a questão do burnout, por causa que isso é uma coisa cada vez comum, né? As pesquisas mostram cada vez mais que é algo bem próximo da nossa realidade e as pessoas ainda acreditam que é algo distante delas, né? Então, até dentro da TCC, eu converso muito com eles também, o contraponto do que você falou também, que é o seguinte, muitas vezes acreditam que também quem vai ter o burnout é quem tá no emprego ruim. E eu mostro que muitas vezes também é quem tá num emprego que gosta e que dedica muitas horas e que acha que isso tem muito sentido, porque no final das contas, o esgotamento pode vir físico, mentalmente, pode vir emocionalmente, então, às vezes pode ser uma tarefa que super faz sentido, mas que por um outro lado ainda assim vai esgotar. E aí vem a importância de hobbies, né, de lazer, de conseguir ter uma vida ali com qualidade, não viver só pelo trabalho, mas o trabalho no final ser o meio de conseguir ali dinheiro, não o único sentido da vida da pessoa também, né? Eu aprendi um pouco disso esse ano, né, que eu tava beirando uns burnouts aí, né? Não recomendo pra ninguém, né?
Mas daí eu peguei e fui fazer viagem, fui entender um pouco mais o que seria. Trabalhei um pouco disso na minha análise, né? Como é que funcionam as leituras, qual que é o sentido das coisas que eu faço. E, cara, querendo ou não, a gente. Eu gosto muito do meu trabalho, né? Mas tem um teto que a gente tem que Tem impor. um preço, Tem né? um preço. Mas a gente também tem que impor um teto, né? No sentido de, não, essa Sim. semana eu vou atender X horas, estudar X horas, e o resto a gente vai pro boteco, a gente vai sair, a gente vai tá na rua, né? E aí, quando eu comecei a colocar um pouco mais dessa coisa de estar na rua, né? Vivendo mesmo, em contato, trocando com as pessoas, eu percebi que esse estresse foi diminuindo bastante, assim, né? Então. Uhum. E aí isso vem de casos que a gente atende, mas às vezes a gente fala, não vai acontecer com a gente, né? Que nem você falou. Ah, Sim, a gente acha que é só quem tem trabalho ruim, quem tem trabalho que é, sim, né? É um trabalho que não faz sentido, mas não. Termina que às vezes a gente sim. cai nessa coisa de, eu gosto, então. Tem que cortar essa parte. E aí termina que fica tipo, eu gosto, então não vai fazer mal, né? Sim. Eu falo muitas vezes para os pacientes que, assim, olha, a gente tem que lembrar antes de tudo que a gente ainda é animal. Mesmo que a gente usa roupa e mora em sociedade, mas é importante a gente lembrar que a gente é um animal racional, mas que a gente ainda só existe porque a gente vive em comunidades. Então, a gente precisa sair, precisa ver gente, precisa se movimentar. Porque da mesma forma que o nosso cachorro fica doido se não vai na rua, a gente pode não sentir falta. Mas faz falta a gente não ir na rua, não andar, não fazer um exercício, não comer, não ver gente. Então, são passos que, assim, olha, a gente sabe que é psicólogo, eles também sabem. Os médicos falam e que muitas vezes são negligenciados coisas tão pequenas que ia fazer tanta diferença nesse sentido. E aí é aquela coisa, né? Não é ir pra rua e fazer maratona de quantos lugares você foi ou de quantas coisas Não. você bebeu. É, volta pro problema. Volta pro problema. Mas essa coisa de, cara, qual que é o sentido de estar com as pessoas que eu tô? Né? Quem que eu escolhi pra estar no meu entorno? O que faz sentido de bom de ver, por exemplo, o Mário, né? O que faz sentido, por exemplo, de sair e ver aquele amigo, né? Tem história que a gente só vê, né? Só sai pra conversar porque faz bem, né? E aí é um pouco estranho, né, que eu vou falar, mas tem alguns casos, né, onde as próprias relações são artificiais, no sentido de só vou trocar com essa pessoa porque vou ganhar alguma coisa, né? E aí isso termina que cai de novo no processo de... Como que foi que você falou aquela palavra? Não é objetificação. Eu não vou lembrar a palavra também, não. Mas é produtividade, isso. No sentido de que às vezes a gente emprega produtividade em algumas coisas que a gente nem se dá conta, né? Isso é interessante. Eu concordo. Vira muito o ganho secundário, que é todos esses ganhos vira primário, e o ganho que deveria ser primário, que é toda essa questão humana, que também traz diversão e que traz todos esses ganhos, assim, pra pessoa, pessoalmente, vira secundário. E é onde a pessoa pode nutrir uma vida em torno do ganho secundário, que, assim, é claro que dinheiro, toda essa questão de carreira, todas essas coisas são boas, mas sem a parte primária estar suprida, não funciona. Não funciona. O que é essa parte primária que você falou aí? Eu realmente não sei, eu não tô perguntando pro público não, tá? Não, é que eu penso muito o seguinte, essa parte mais de socializar, de amparo, de conexão, de conseguir aprofundar, de conseguir se conectar com a cultura, de conseguir se alimentar bem, dormir, se exercitar, minimamente não tá doente, sabe? Acaba que se a gente tá com tudo isso bem, tá bem espiritualmente, nem falo religiosamente, não entro nisso, mas espiritualmente, assim, quando a gente tá, de certa forma, com todos esses tópicos tranquilos, não vou falar resolvidos, tranquilos, a gente consegue investir mais nessa parte secundária. Trabalho, carreira, dinheiro, sei lá, carro e todas essas coisas. Você tá falando toda aquela coisa da pirâmide de Maslow lá que a gente estuda, né? Que tem que ter um básico, o básico tranquilo, né? Resolvido, eu acho que pouca gente consegue ter. Pra poder aí sim pensar no produzir, né? No que eu vou fazer, no que eu vou investir aquele tempo, né? Sim, só que eu acho que muitas vezes ainda quando a gente pega tanta pirâmide quanto essas coisas secundárias, a gente esquece do primário, que é essa parte
da conexão e da independência, sabe? De certa forma, que todo mundo precisa de conexão com outras pessoas e independência. E no momento que a gente deixa isso de lado, todo o resto não consegue ser construído de fato. Uhum. E tanto até essa questão dessa aceleração de início de ano, de tudo ter tempo, de tudo ser rápido, isso a gente ia desconectar cada vez mais dos outros, de nós mesmos, dos nossos objetivos. Enfim, é um problema generalizado. Não, total. E aí você fala, essa palavra que você usa que é desconexão, né? Eu sinto que ela vem muito nesse começo de ano, né? Porque a gente, né, tá falando aqui de, então virou o ano, as pessoas, elas vão colocar um monte de coisa pra fazer, vão começar muita coisa do zero, né? Mas aí, da onde que ela tirou que ela tem que fazer essas coisas? Foi um influencer que falou, foi, o meu vizinho, meu colega, né? E aí é engraçado porque tem muita essa coisa de academia, né? Pra quem não sabe, a gente tá com um grupo no Gym Rats, que é uma iniciativa minha e do Mário pro pessoal começar, né? Ter uma coisa ali de ir vendo quem malhou e colocando lá 2, 3 vezes por semana, sem pressão. Nossa meta é de 100 por ano? 100 por ano. 100 por ano, que é 2 vezes por semana, mais ou menos. Que é um negócio que, dando uma organizada, a maioria das pessoas consegue fazer, né? E aí, tem muita gente que vem com essa coisa do começar, né? E aí, por que começou? Né? Eu vi o influencer maromba lá, que ele falou que tem que fazer, e aí a dieta dele é assim, tem que tomar um suplemento. Só que esses caras, eles ganham dinheiro com isso, né? A profissão deles é essa, né? 6 vezes por semana, tomando suplemento, não sei o quê. E aí eu, que sou psicólogo, né? Vou usar o meu exemplo para não usar, né, de terceiros. Fico aqui, sentado, X horas por dia, né? Minha fonte de renda não é o que vem, né, da academia. Cara, pra mim o que faz sentido é algumas vezes por semana. 4, 3, né? E a suplementação a gente faz se der, ou no meu caso, tô preferindo fazer com alimentação mesmo, né? Porque eu dei uma estudada, eu entendi que a suplementação ela não é obrigatória em todos os casos, né? Tem toda essa coisa. Então tem uma questão muito de essas metas de começo de ano virem, né? E na terapia a gente precisa fazer esse processo de crítica das metas, né? No sentido de, esse cara tá lá, a profissão dele é essa. Você viu que precisa, que é importante cuidar do corpo. Como é que você, fulaninho, que é empresário, que é enfermeiro, que faz plantão, sei lá, quantas horas por dia, né? Consegue encaixar isso no seu cotidiano, né? E aí é engraçado porque parece básico, né? Mas na maioria das vezes a pessoa tem um espelho, que é desse influenciador, que ela não critica, né? Se o cara é influenciador, ele conseguiu, eu também consigo, né? Mas não, a marca tá lá botando suplemento pra ele de graça, etc, né? E aí a gente tem que falar, cara, e aí? Tem que cuidar do corpo. Será que o seu jeito é do jeito que esse cara falou? É academia? Ou é corrida? Ou é natação, né? Porque tem várias formas também, né? De começar esse cuidado com o corpo e outras metas, como, por exemplo, estudos, né? A gente tá falando mais da academia, que é o mais clássico, né? Sim. Eu acho que em todos os âmbitos da vida é importante sempre a gente ter esse hábito de conseguir parar e tentar entender o quanto que aquilo nos serve e como que aquilo nos afeta também. Porque cada vez mais a gente é bombardeado por informações na internet, publicidade, todas essas coisas, faz a gente acreditar que às vezes muitas coisas é o que tá todo mundo fazendo. Aí volta o comportamento social. Se tá todo mundo fazendo isso, eu tenho que fazer também. E muitas vezes não. É igual a questão mesmo de exercício físico. Se eu consigo fazer ele 2 vezes por semana, já vai fazer diferente ali na minha saúde. Tanto é que as pesquisas mostram que cerca de 1h30 de exercício na semana já faz, assim, muita diferença pro coração, já faz muita diferença ali na construção de massa magra, no envelhecimento. E aí, às vezes, as pessoas acreditam que tem que fazer 3 vezes por dia pra funcionar, porque a pessoa que elas seguem faz isso. E, assim, a gente que não trabalha com imagem dessa forma, não faz sentido. Gera culpa, gera arrependimento. E aí, acho que é importante a gente falar um pouco dessa culpa, né? Porque é muito engraçado, assim. Ano retrasado, né? Tinha poucas academias aqui na região que eu malho, né? Aí, ano passado, abriu umas 3, 4, e aí terminou que o fluxo esvaziou. Mas usando o exemplo do ano retrasado. Pra mim, compensou mais não ir janeiro e fevereiro, né? Que é insuportavelmente lotado. E passar aí em março, que aí dava pra ir nos horários mais tranquilos, fazer, né, usar todas as máquinas e tal. Porque a galera desiste assim que passa o carnaval, né? E aí, imagino que, como a gente usa, como eu acabei de usar essa palavra, né, desistência, né?
imagino que deva vir muita culpa também por não conseguir sustentar, né? E isso é muito do que Exatamente. a gente trabalha às vezes em sessão, que é, tá, mas qual que foi o sentido de começar? Ah, quero ficar bonito, tá, mas se for pra ficar bonito, a gente tá falando aí de quê? 3, 4 anos pra ter um resultado, assim, pra quem nunca começou, pra quem nunca fez exercício, né? Você vai conseguir sustentar por 3, 4 anos? Ah, não, então também vai ser por saúde. Não, então vamos percebendo ao longo da semana, né? Ao longo das semanas, Uhum, né? O que que você teve de melhora, se teve uma melhora na respiração, às vezes a pessoa fuma ou não, né? Ah, às vezes é um exatamente. pai que precisava carregar compra, carregar a criança, já percebe que consegue fazer isso melhor, né? E aí esse sentido que vai sendo atribuído, né? Na psicanálise através da análise, né? Do cotidiano, vai fazendo com que essa pessoa empregue um sentido que é um sentido de continuidade mesmo, né? Então, tipo, então malhar não é pela Sim, estética. Malhar vira por um outro sentido que tem a ver com o cotidiano, né? sim, Estudar não passa a ser para fazer prova, né? No caso de pessoas mais velhas, né? Passa a ser estudar porque você entende que você tem uma ampliação do mundo. A mesma coisa com sair, com desenvolver habilidade social, né? Porque sim. parece que tem sempre uma cobrança externa que é você tem que fazer isso. Mas quando a gente emprega, tipo, tá, qual que é o resultado interno, né? O que que você tem que faz sentido pra você, parece que a continuidade fica mais fácil, né? É mais ou menos por aí que a gente trabalha com essa coisa de, então se teve culpa, vamos ver o que que essa culpa revela e por que que a gente consegue, e como a gente vai conseguir fazer isso funcionar na sua vida de uma forma que não seja pro outro, né? Mais ou Sim. menos por aí. Mas eu vejo muito que tem esse fenômeno da culpa mesmo, né? Da desistência e tal. E eu fico pensando também como cada processo terapêutico faz nesse sentido. Sim. Dentro da TCC a gente trabalha muito com o que a gente chama de sistema de crenças, né? Então a gente tenta muito entender esse sistema de crenças do paciente, né? Porque muitas vezes ele busca ali e assim, fazer exercício físico é ótimo, né? Mas quando a gente vai entender, mas por que isso? Por que que isso é bom? Por que agora? Por que antes não? Por que agora? Por que não no futuro? Quando a gente tenta entender esse sistema de crenças, a gente começa a entender como que essas crenças vêm, né? Dentro de uma cultura, dentro de uma história de vida ali, como que isso Uhum. atravessa ali o paciente. Como que a gente pode fazer para isso funcionar, ter expectativas realistas, conseguir planejar, conseguir entender, no Uhum. geral, as crenças em volta disso, os pensamentos. Então, assim, fazer exercício físico, cuidar da alimentação, se organizar no início de ano é muito importante. E se as pessoas que não fazem terapia entendessem como que a terapia é útil e ajudasse nesse processo, não seria tão recorrente a gente escutar muitas vezes que as pessoas abrem mão de terapia, por exemplo, para fazer outras coisas no início do ano. Seria muito mais fácil as Uhum. pessoas ver como que a terapia no início do ano consegue fazer elas se organizarem tanto nessas atividades que elas querem fazer, tanto também em expectativas, Uhum. emocionalmente, com as relações também. Então, assim, faz muita diferença. Não, total. E aí você falou dessa coisa de largar a terapia pra fazer outras coisas, né? É interessante isso, porque as pessoas também não veem a terapia como um lugar de organização, né? As que não fazem, né? No sentido de, cara, quando a pessoa tá ali falando, né? Eu, pelo menos na minha análise, quando eu tô falando, eu começo a perceber algumas coisas, né? Que eu não falaria em público, né? Fala, nossa, mas que merda, eu falei isso aqui mesmo, eu penso desse jeito, sabe? E aí a analista vai lá e fala, não, mas e isso e aquilo, e vai separando as coisinhas, e a gente fica tipo, cara, isso aqui não é meu, eu comecei a fazer tal coisa, ou eu me comprometi a fazer algumas coisas, né? Por um calor do momento, ou por uma pessoa que 2 anos atrás, né, eu tinha uma certa relação, que mudou o status dessa relação, então talvez esse espaço possa ser aberto para outras coisas que estão mais atualizadas, que façam mais sentido com o meu desejo, com o que eu quero para mim atualmente, né? Então, não só nesse sentido de organizar, no sentido de, vamos fazer a listinha e ver o que cabe, né? Então eu vou fazer exercício 2 vezes para poder fazer alimentação X vezes, mas no sentido de, pô, quem tá aqui comigo? Quem é que faz sentido? Quem é que eu sinto que tem essa troca, né? Essa troca afetiva, essa Uhum. troca de vontade, né? É... Você, por exemplo, né? Eu e o Mário, a gente se conhece desde a quarta série, se não me engano. A gente fez escola junto.
E aí a gente topou numa despedida de um amigo meu. E eu falei, nossa, Mário, vamos trocar ideia? E a gente começou a trocar ideia. E de repente o Mário na minha vida começou a fazer mais sentido, né? Por essas trocas, por essas coisas que estavam mais parecidas do que algumas outras pessoas, né? Eu falei, então, e se a gente gravar um negócio? Se a gente trocar essa ideia, né? E foi entendendo que, tipo, a gente não precisa manter tudo, né? Mas a gente precisa estar sempre analisando o que tem a ver, né? O que não vai gerar peso, o que vai ter leveza, o que faz sentido para onde a gente tá querendo seguir, né? É mais ou menos por aí que eu penso. Sim. Sim. Não, eu concordo, sabe? Acho que é isso, a gente tem intencionalidade nesse processo todo, entender ali nossas intenções, conseguir pensar sobre elas, conseguir ver que elas mudam também ao longo do tempo, mas que no momento que a gente consegue ter intencionalidade, pensar a respeito, mudar, planejar, agir sobre, é onde o resultado vai vindo também. No mesmo tempo, entender que tem muitos processos que às vezes a gente quer um resultado de quem faz aquilo 20 anos, e se a gente não fez 20 anos, não vai ter. Muitas vezes eu até brinco com os psicólogos que eu dou supervisão, que eu falo pra eles assim, olha, eu também quero ser o psicólogo com 20 anos de experiência, Isso é bom. mas eu não tenho 20 anos de experiência, então paciência. Não tem como ter 20 anos de experiência e 20 anos de experiência, não tem como a gente ter o corpo de quem, de quem treina 30 anos, a gente tá treinando há 6, 2, sei lá. Então acho que é muito ser realista também no processo, né? Com certeza, com certeza. E aí, como você falou, né? Acho que processo, né, é uma coisa que a gente tem que entender no sentido de que pode ser planejado, pode não ser planejado, né? Mas ele precisa de uma consistência. Então, quero ficar mais inteligente, entender mais da teoria. Você citou os supervisionandos, né? Cara, é fazer supervisão, fazer terapia e estudar. Quanto que eu vou estudar? Não sei. Quanto que cabe na sua semana? 1 hora por dia? 3 horas por semana? 3 horas por semana é bem, né? É legal. 1 hora por dia também é bem legal, mas cabe, né? E aí daqui a, sei lá, 1 ano, você percebe que você fez alguma coisa com aquelas 3 horas por semana, né? Mas Sim. Em algum momento você teve que se organizar e entender por que 3 horas por semana, ou por que 1 hora por semana, e por que aqueles conteúdos, né? E aí, depois de 1 ano, 2, 3, você vai percebendo que alguma coisa aconteceu, né? Pra mim, ajuda muito essa coisa da perspectiva do tempo, né? No sentido de, me formei em 2019. Estamos em 2026, né? Já passou muita coisa. No sentido de teoria, de prática, né? Então, daqui a mais 7 anos, vão ter passado mais coisas. E isso vai se acumulando, né? No sentido de que não é preciso ter uma pressa, né? Tinha uma pressa no começo por causa daquela coisa, afirmei, vamos ganhar dinheiro, vamos entender como funciona a clínica, vamos ter as coisas, né? E no começo tem essa pressa mesmo, mas a pressa não acelerou o processo, né? O que acelerou o processo foi o tempo e a consistência, né? Então me parece que consistência, né? Não nesse sentido de coach, né? No sentido de vamos fazer as coisas funcionar. Não, consistência no sentido de ter clareza mesmo, né? De repetir aquilo toda semana conforme for possível. Faz muito mais sentido do que ansiedade, do que apressar as coisas, do que atropelar algumas partes do processo, né? Eu penso mais ou menos assim. Sim, não, concordo. Que eu então, vou fazer, gente, eu vou investir aquele tempo. Eu e o Ítalo vai finalizar por hoje aqui. Vocês podem continuar acompanhando o nosso trabalho nos nossos Instagrams, que vão estar aqui na tela. Bem, manda ver. E a gente também vai colocar esse vídeo no YouTube na íntegra. E aguardamos vocês em outros vídeos. É isso então, galera. Acompanha a gente. Esse é um projeto piloto, mas eu espero fazer bastante coisa ainda com o Mário daqui pra frente. Também voltar, né? A publicar, né? Bem legal, interessante. Segue a gente. Sim. E até mês que vem. Até mês que vem. Até mês que vem, galera. Até mês que vem, gente. Tchau.